Amém? Glória a Deus. Efésios 1, 3. Tem aí? Você abriu aí? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo falando à igreja de Éfeso, ou falando aos Efésios ali, ele vai falar, bendito Deus e Pai, né? Ele adora, ele proclama adoração ao Senhor, declara adoração ao Senhor, declarando uma verdade espiritual. Quando eu li esse texto, eu achava assim, poxa vida, mas eu queria bênção material, Alisson. Eu estava precisando hoje aqui, né? Mas depois, né, eu passei a não ser mais menino, eu entendi que todas as bênçãos que nós poderemos ter na vida, elas nascem no reino do Espírito. E elas são transmutadas ao reino físico que nós vivemos, amém? Essa é a verdade. Nada do que você tem nasceu no mundo físico, nasceu sempre no mundo espiritual. Inclusive os seus problemas nascem no mundo espiritual. Então nós precisamos resolver tudo no mundo espiritual, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, porque nós somos espíritos, moramos num corpo, temos uma alma e moramos num corpo. Essa é a verdade. Então, ouvindo esses dias aqui, né, Pri pregou domingo passado, foi domingo passado ou retrasado, não lembro. Teve uma pregação, não sei se foi você, a pastora Veve pregou aqui, né, e estavam falando sobre prosperidade. E eu quero começar essa mensagem trazendo uma pergunta para você. O que nós temos feito com todas as bênçãos que o Senhor já tem nos dado? Por que eu li esse texto? Porque às vezes você pode falar assim, pô, mas eu ainda estou num caminho buscando uma bênção. Mas eu quero dizer que se você está num caminho buscando a bênção, você já tem ela. Porque ela está no reino do Espírito e agora você vai materializá-la. Mas o que você está disposto a fazer com essa bênção? Com a bênção do Senhor sobre sua vida? O que nós estamos dispostos a fazer com aquilo que o Senhor tem nos dado? Com o ministério, com a família, com a cura, com um emprego melhor, com umas finanças melhores. O que nós estamos dispostos a fazer? E eu pergunto para você, o que você está disposto a fazer? Você é igual minha filha? Não, pai, olha, eu juro que eu vou ficar quietinha. Chega lá, faz toda a bagunça possível. Minha filha é assim, quer ir no lugar. Pai, eu vou ficar quietinha. Chega lá, irmão. Só Jesus na minha vida. Nós estamos assim, irmãos? Deus pode me entregar, porque olha, eu vou ser o melhor crente dessa igreja. Deus pode me entregar as bênçãos, porque eu vou ficar, olha, você vai se orgulhar de mim. É assim? Nós estamos tentando comprar Deus, irmãos. Ele já nos abençoou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabendo quem nós somos, Ele já nos abençoou. Mas eu quero, através dessa pergunta, trazer uma direção que o Senhor tem me dado, e eu tenho pensado, meditado muito sobre essas coisas esses dias, e eu quero trazer hoje como um personagem aqui da Bíblia, para que nós possamos aprender com a vida dele. E eu não sei você, mas irmãos, quando eu estudei, porque antigamente eu olhava para a vida desse personagem, eu só falava assim, cara, esse cara é só coisa ruim. E quando eu fui estudar a vida dele, eu fiquei impressionado. Pastor Jorge, me abalou assim a minha relação com Davi, quando eu estudei sobre a vida de Saul. Eu fiquei um pouco abalado, porque a gente ama Davi, é sim ou não? Aí só falta botar assim, igreja evangélica do Davi. Não é assim? Porque a gente ama o Davi, né, mano? Eu quero ser Davi. Né? Mas quando você estuda a vida de Saul, irmão, você dá uma balada ali, você olha Davi meio assim, pô, peraí. E eu acho que vai abalar você também um pouquinho aí nas suas relações com Davi. Abra lá comigo 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. A partir do verso 1, nós vamos estudando verso a verso.
Mas, através da vida dele, eu quero te fazer pensar e talvez hoje nós reposicionarmos nossas ações, nossa dedicação, nossa disposição em o que fazer e para onde dirigir aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Glória a Deus. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel, diga comigo, irmãos, entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Verso 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salizá, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Deixa aí, nós vamos seguir aqui. Eu quero falar sobre algumas características, e tem várias características de Saul, que eu nunca tinha parado para perceber. E talvez você, como pregador, né, às vezes você, ou crente há muito tempo, você só ouviu falar mal de Saul. Mas a verdade é que Saul era um homem extraordinário, irmãos. Quero começar assim, Saul era extraordinário. Primeiro ponto que nós podemos observar em Saul é que ele se destacava dentre os outros. Pastor Alisson, imagine se alguém vir e falar assim: em Colombo não tem outro cara melhor do que o Alisson. Hã? Falou que mentiu. Hein? Imagine que eles não estão falando aqui sobre uma cidade. Eles estão falando sobre toda a nação de Israel. Não tinha cara mais bonito, mais excelente do que ele. Irmão do céu, o cara era bom de verdade. E eu fico pensando o quanto nós podemos ser melhores e às vezes nós não queremos. Hein, bispo? O quanto nós podemos, porque todos nós podemos nos destacar em determinadas coisas. Pastor Alisson, conserta ar-condicionado de forma exemplar. Você tenta marcar o horário com ele e não consegue nem te atender no telefone. Porque os clientes estão super satisfeitos. Então nós podemos nos destacar. E às vezes nós não queremos. Mas Saul tinha isso nele. Estava nele, irmão. Olhava-se para ele. Diz que do ombro para cima, se olhava para ele, não vinha ninguém melhor. Então começa daí o quanto esse cara era bom.
Segundo ponto, diz que seu pai perde as jumentas e vira para ele e fala assim: Júnior, perdi uns momentos aí, vai lá e busca lá para mim. Ah, pai, busca outro, tem um monte de empregado aí. Foi isso que ele falou? Não, não diz que ele titubeou, não diz que ele perdeu meia hora, diz que ele foi na hora. Irmão, como está fazendo falta filho assim, né? Tá ou não tá? Os pais que estão aí, levanta a mão. Isso. Mãe que está aí, levanta a mão. Isso. Agora abaixa a mão. Agora, filho que está aí, levanta a mão. Está fazendo falta filho assim no mercado, gente. Você fala para o filho assim: vai lá e pega ali um negócio para mim, por favor. Ah, levanta você e pega. Irmão, está em escassez. Ó, filma alguém aqui, passa lá no Tidex, lá no coisa. Passa lá no Influir no Tidex lá, por favor. Olha aqui, não, para nós pais tem inveja desse 15 aí, né? Ei, Saul era um bom filho, irmãos. Saul era um bom filho. O pai perde as jumentas e diz assim, ó, vai lá, pega um servo e vai com ele buscar as jumentas, porque eu perdi. E o cara vai na hora. Olha que qualidade interessante para o mercado de hoje. Se chega um cara na tua casa para casar com a tua filha, dá vontade de perguntar assim: você obedece ao pai e tua mãe? Ah, então já é 50% do caminho dado já. Que está fazendo falta no mercado, gente. Você chega na igreja, fala assim: irmão, você pode fazer um negócio aí? Ah, faz você, pastor. Ah, por que eu estou trazendo para o pastor? Porque o sacerdócio paterno ali era uma época patriarcal. Então era um sacerdócio. A autoridade ali era mais do que só residencial, era mais do que da casa. Ele geria toda uma comunidade. Diz que ele era um homem era um homem poderoso. Então ele gerenciava toda uma comunidade. Chega lá, o chefe fala para você assim: ô rapaz, pega ali para mim, por favor. Ah, pega você, manda outro. Não é minha função. Não obedece nem o pai e a mãe, vai obedecer mais quem? Vai honrar mais quem? Ele era um homem obediente à autoridade. Diga comigo, obediente à autoridade. Segundo ponto, nós lemos ali 4 cidades que ele passa para ir buscar as jumentas, sim ou não? Não é isso? Ou seja, pai, eu vou lá fazer, mas vou fazer com vontade. Ou seja, irmão, não era só obediente, ele honrava. Às vezes a gente até faz, mas faz com a má vontade, irmão. Faz caindo da mão, irmão. Ei, pega caindo da mão. Ah, caiu. Você é chamado para fazer algo, faz com a má vontade que não... Ele passa uma cidade, passa por Monte de Efraim, não, jumenta está aqui, não está aqui, vamos para outra cidade. Chega na outra cidade, está aqui? Não, não está aqui. Vai para outra cidade, não, está aqui, não está aqui. Vai para outra cidade, a ponto de acabar os seus recursos, a ponto dele não ter o que comer. Nós vamos acompanhar isso na frente. Ele consome, ele gasta tempo fazendo aquilo. Irmão, diferente da gente. Às vezes a gente é chamado para fazer um negócio, a gente faz de qualquer maneira. Faz porque está obrigado. A mulher chamou para vir hoje no culto, eu vou. Tá bom, estou lá. Você nem abre teu coração. Jesus te convidou para vir hoje aqui, você nem abre teu coração. De qualquer maneira. Eu não tinha escrito isso daqui, mas olhando aquele texto ali, eu vejo uma outra coisa. Ele não dá trabalho além do que é necessário. Diz que é o seguinte, ele chega em Zuf, na cidade, na última cidade, ali, ele vira para o seu servo e fala assim: vamos voltar, porque senão, ao invés do meu pai ficar preocupado com a jumenta, ele vai acabar se preocupando com a gente. Ele não dá trabalho além do necessário. Responsabilidade. Não, pastor, você tem que estar todo dia na minha casa, senão eu vou desviar, hein? Se não estiver toda semana lá me pastoreando, eu
Eu vou embora da igreja. Recorra ao Senhor Jesus, Ele é teu pastor também. Não é que nós não possamos te pastorear, mas é que nós precisamos ser leves, irmãos. Nós estamos numa crescente, amém? Sim ou não? A gente precisa dar menos trabalho, é o contrário, é crescendo. Hoje eu tenho que ter maior cuidado para o Azaf às vezes não cair. Mas daqui a pouco, irmão, eu não vou ficar em cima da Maria Fernanda que tem 9 anos para ela não cair. Não, agora ela se vira, ela já anda, já tem equilíbrio. Vou ficar preocupado se ela vai cair da cama ou não. E aí você às vezes está aqui na igreja há 10 anos e quer que o bispo Nel não tem que ter maior cuidado, senão eu vou cair da cama, pastor. Hein? O cara tinha isso na mente. Vamos voltar, senão meu pai vai se preocupar com coisa que não deve, que não precisa. Nós já somos grandes. Vamos embora, vamos voltar. Responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. A gente não ora, não jejua. Bispo, não, se você não estiver aqui me ensinando a Bíblia todo dia, eu não cresço, não. Mas você não ora e não lê a Bíblia, irmão? Não vai adiantar a gente passar de segunda a segunda na tua casa. Não, se você não tiver, se o pastor não estiver aqui me aconselhando, eu vou cair. Você precisa ter a prática cristã diária. E isso aqui nós estamos falando aqui agora, no púlpito. E você exerce em casa. E aí, nós te ajudamos quando for necessário. E essa é a caminhada cristã, o desenvolvimento cristão. Apocalipse não diz que o céu é um berçário. Não fala isso. E eis que lá no céu eu vi um berçário. Hein, pastor Jorge, está escrito isso? Não está escrito isso, irmão. Diz que tem até velho lá, não tem? Diz que tem velho lá, os anciãos. Então não é berçário não, irmão. Então nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida cristã, amém? E Saul era um homem responsável. 4 ponto. No verso 6, diz que Saul entrega os pontos. Diz assim, vamos voltar, acabou nossos recursos, vamos voltar, meu pai vai ficar preocupado. Aí ele está cercado. O pai não determina quem ele tinha que escolher para ir com ele. Diz que para escolher um servo, sim ou não? Não é isso que está lá? Leva um servo com você. Mas esse servo, olha que coisa interessante. Esse servo, irmão, conhecia a cidade que eles estavam. E esse servo vira e fala assim, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, um profeta. Sabe por que ele conhecia? Sabe por que ele sabia? Porque ele conhecia os ancestrais de Samuel. A cidade tinha o nome de um ancestral de Samuel. Zuf era o nome de um ancestral dele. Então ele conhecia sobre as questões proféticas. Esse homem era um homem ligado nas coisas espirituais, irmão. Quem andava do lado dele não era o cara da pornografia. Não era o cara que estava com as piadas sujas. Era o cara que estava ligado nas coisas celestiais. Nas coisas de Deus. Não, antes da gente ir, vamos embora não. Vamos procurar tem um profeta aqui, ele vai falar para a gente aqui que a gente precisa fazer. A direção, ele vai nos dar uma direção, não vamos ficar perdidos. Ele se cercava de gente boa. Quem está andando do teu lado no trabalho? O grupo da pornografia? Você vai ser pornográfico, irmão. Você vai tentar deixar as coisas sujas, não vai conseguir. Quem está andando do teu lado, quem fala mal dos outros, você vai ser fofoqueiro, você vai ser maldizente. Quem está andando do teu lado? É um espelho daquilo que você está querendo, desejando ser. Já diz aquele ditado, né? Diga com quem andas, que eu direi quem és. Deixa eu te contar um segredo. Não adianta botar a culpa do colega, não. Você está igualzinho, você tá junto, você é parceiro. Se a polícia passa, leva os dois. Não é assim? Não adianta dizer que você não é. Não, você é cúmplice. Não foi eu que roubei, não. Mas está andando junto, vai embora, cana. Cadeia. Não, então nós precisamos analisar. E Saul analisava. Está aqui, irmão.
Não precisa ninguém falar para mim, porque está claro. Quando eu olho a pessoa que está do lado dele, é um cara que falava para... Aí, tem uma prática. Essa época tem uma prática. Que era o seguinte, ninguém ia ao homem de Deus sem levar uma oferta. Saul vira e fala assim, eu não tenho nada para dar a ele, ao profeta. Aí esse mesmo amigo, olha só, hein, que pensa nas coisas espirituais, pastor Júnior, fala assim, eu guardei 1/4 de prata, está aqui comigo guardadinho. Vamos entregar isso aqui então para ele? Verso 8. Pode marcar na tua Bíblia, depois você vai estudar, senão a gente não vai ter tempo. Verso 8 vai dizer que ele guarda prata. Prata na Bíblia é o que, irmão? Aponta para quê? Santidade. Se você for ler as referências de prata na Bíblia, vai falar sobre santidade. Ele não era só crente. Ele não só conhecia a vida dos profetas. Ele não conhecia só a Bíblia. Mas ele andava em apontava para a santidade. Eu morro de rir. Às vezes a pessoa fala assim, não, meu filho e minha filha estão relacionando com uma pessoa, mas é temente a Deus. Aí está onde agora? No carnaval, pulando. Não, mas é temente. Ele até conhece a Bíblia, mas não carrega a santidade. Não está nem aí para a santidade. Quando nós nos atentamos à santidade, nós estamos dizendo para Jesus assim, eu aceito aquilo que você tem feito, aquilo que você fez na cruz do Calvário por mim. A substituição. Eu aceito isso. E eu quero me parecer contigo. É isso que nós estamos falando, irmãos. A doutrina da santidade vai apontar para isso. A aceitação da doutrina da substituição. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, não teve troca de lugar na cruz. É, meu amor. Então, nós precisamos andar com quem teme a Deus. Está com crente do lado ali, né? E não é crente qualquer não, irmão. É crente. É crente, irmão. Nós precisamos trazer isso para perto da gente. E eu vou falar uma coisa para você. Seja onde for, você vai encontrar um assim. Mas está difícil, pastor. Tem 7.000 que não se dobraram o joelho. É só você procurar direitinho. Procura direitinho que você vai achar, irmão. Procure bem direitinho que você vai achar. Aonde quer que você esteja. Verso 10. Ele era humilde. Saul era humilde. Pastor do céu, o cara era o melhor do país, olhava para o cara e falava assim, cara, não tem outro melhor não. Mas diz o seguinte, que ele pega um servo, Cacá, ele olha para o servo e o servo dá uma direção para ele e ele aceita. Ele podia falar assim, ei, quem manda aqui sou eu, mano, você é o servo. Eu tenho que te ouvir? Não, vamos embora para casa. Aí diz que ele ouve. Aí diz que ele chega na cidade, umas jovens que estavam lá, apontam para ele a direção de onde Samuel estava. E ele acata aquela direção. Ele era humilde para ouvir as pessoas. Aí Samuel dá uma direção para ele. Fala assim, fica aí. Fica aí, espera aí. E aí ele acata também, irmão. Aí quando eu olho para ele, eu falo assim, cara, esse cara é humilde. Ele ouve o menor, o do meio e o acima. Ele ouve o pai. Ele era humilde. Havia humildade nele. Pergunto para você, o que você tem feito, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Não, agora eu sou pastor, agora eu não preciso ouvir ninguém não. Você vai me dar conselho? Você vai me dar direção? Quem é você? Você já jejuou o tanto que eu jejuo? Ei, para que eu vou te ouvir? Nós precisamos acatar isso, irmãos. Pensar sobre essas características, porque
Essas características foram facilitadoras para que a vontade de Deus se manifestasse na vida de Saul. Se ele não ouvisse o pai, ele teria saído de casa e encontrado com Samuel? Se ele não permanecesse procurando, ele iria encontrar com Samuel e teria a palavra confirmada sobre ele? Não. Irmãos, pode olhar, cada característica dessa daqui vai mostrar que foi uma facilitadora para que a vontade de Deus se manifestasse na vida dele. Pode estudar, irmão, eu estudei. Estou pregando besteira para você aqui não. Eu olhei o texto, eu li o texto. Se ele tira uma característica dessa aqui, se ele não ouve o servo dele, vai embora. Não, eu que sou o Senhor aqui. Você é só um servo, vamos embora. Ele não teria encontrado Samuel. Ele não seria rei. Deus não teria confirmado o reinado sobre ele. Então nós queremos viver a confirmação, e aqui entra a chave do negócio. Nós queremos viver a confirmação das bênçãos do Senhor sobre nossa vida. De qualquer maneira. Outro dia eu fui num lugar e alguém falou assim, não importa como você esteja, Deus vai te abençoar. Que história é essa, irmão? Que Deus é esse? Ei, que Deus é esse? Que parada é essa? Deus tem sua vontade soberana, mas ela se estabelece em quem Ele é, irmãos. E Deus é justo, Deus é justiça. Nós precisamos, irmãos, facilitar para que Deus estabeleça a sua bênção sobre nós. Nós podemos ser dificultadores ou facilitadores. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Então vamos facilitar, irmão. Vamos aprender com Saul. Agora, o que não aprender com Saul, o que não viver, que Saul vivenciou, é que ele deixou essas práticas. Ele abandona. E sabe o que eu fico pensando? É que Saul, ele se embebedou, ele se embriagou com o prazer do reinado. O trono deixou ele bêbado, deixou ele louco, deixou ele desconfigurado. E é por isso que nós lemos Efésios capítulo 1, 3. Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Mas nós estamos assentados num trono, irmãos, com alguém. Quem é? Cristo Jesus. É Ele que reina. Nós nos assentamos no trono de bênção. Mas Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele que controla todas as coisas. Por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Nós não reinamos para satisfazer o que nós desejamos. Nós reinamos em vida para que Ele seja glorificado. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa vida. É para isso, irmãos, que Ele nos concede esses lugares de bênção. Pelo propósito de glorificá-lo. Pela oportunidade de sermos adoradores. Amém? Porque, do contrário, irmãos, Saul se tornou um endemoniado. Mesmo sendo alguém que vivenciava a bênção do reinado que Deus tinha estabelecido. Deus tinha falado para Samuel, você vai escolher ele. Você entende agora, irmão, por que era difícil para Samuel entender Davi como rei? Perceber Davi como rei, irmão? Saul era muito bom. E eu quero te dizer, irmãos, que Deus estabeleceu você, configurou você, cheio de coisas boas. Deus te configurou, irmão, cheio de coisa boa. Estiloso. Olha só, irmão, que barba bacana. Hoje eu falei para ele lá, cara, top demais. Você tem características maravilhosas, estabelecidas por Deus na sua vida. Mas se você se embriagar com aquilo que Deus te dá, você não vai passar de alguém atormentado por espíritos, influenciado por espíritos malignos.
E a sua casa, que era tudo para dar certo, tudo para ser uma grande bênção, não vai passar de um lugar de guerra. Onde Satanás tem acesso para fazer o que quiser. Um dia Deus te deu bênçãos, e se você usá-las de forma inadequada, isso tudo não vai passar de uma ferramenta para que Satanás use contra você. Então nós precisamos pensar sobre isso hoje. A Bíblia fala em Apocalipse 4:10 que no céu os 24 anciãos estavam assentados e com coroas na cabeça. Mas sabe o que eles fazem, irmãos? O que eles fazem? Coloca lá, Mimi, por favor. Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11. Eles têm uma atitude, reconhecendo que o trono pertence a um só. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Ei! Quando Deus nos colocar sobre o lugar de honra, nós precisamos tirar a coroa e lançar a Ele, irmãos. Esses caras não receberam um carro novo. Esses caras não receberam, irmãos, um emprego novo. Pastor Júlio, eles não receberam uma igreja bonita. Eles receberam a honra de estar no trono, assentado com o Senhor. É eternidade isso aqui, irmãos. E mesmo na eternidade, eles tiram suas coroas e entregam ao Senhor. Não existe lugar mais alto do que isso. E eles reconhecem que o lugar mais alto para eles estarem é aos pés do Senhor. E eu e você que estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos dispostos a fazer com aquilo que o Senhor tem nos dado? Eu pergunto para você hoje, o que eu e você estamos dispostos a fazer hoje? Com o que temos? Saul tinha muita coisa, mas estava disposto a pagar o preço em errar, em conduzir sua vida para o lugar errado. Curve sua cabeça. Você que entrou hoje aqui e você não tem uma aliança com Jesus Cristo, ou você já até fez o famoso aceite, levantou um dia a mão, mas você está andando, está disposto a pagar o preço de andar sem Jesus. Você que está aqui hoje e está andando sem aliança com Jesus Cristo, eu quero convidar você hoje a não mais pagar esse preço, a entregar ao Senhor a sua vida, a direção dela. E se você assim quer fazer, levante sua mão. Se você entende que você não pode mais andar sem Jesus Cristo, que você não pode mais continuar desse jeito, que você não pode mais deixar de ter uma aliança verdadeira, profunda, íntima com o Senhor,